Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras? O Verdão fez duas tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. E você, o que pensa sobre Danilo, Nino, reforços do Palmeiras? Comente o que quiser no espaço abaixo, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, fortíssimo dentro de casa. Você sabe que o Palmeiras enfrentará o São Paulo como mandante em jogo único nas semifinais do Campeonato Paulista. A Federação Paulista definiu nessa segunda-feira que a partida está marcada para sábado, ou melhor, para domingo às 20h30 na Arena Barueri. E o Palmeiras vai levar uma invencibilidade de 8 partidas como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras não perde dentro de casa desde agosto de 2025. Nesse período foram 20 jogos disputados. Nessa sequência de 8 jogos sem perder, o Palmeiras ainda venceu Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Vitória e Capivariano. Importante registrar que em caso de empate no tempo normal entre São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, decisão vai para os pênaltis. E a partir daí conheceremos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. O segundo classificado sai do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, que se enfrentam no sábado em Novo Horizonte, a partir das 20h30. Já o Palmeiras deve ganhar grana com um meio atacante que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Eu me refiro a Rômulo, que está deitando e rolando no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. São 7 jogos, 5 gols e 3 assistências, ou seja, o cara tem mais participações em gol do que partidas disputadas. Ele é o primeiro em assistências no Paulistão, é o primeiro em chances criadas, o segundo em gols marcados e o segundo em participações em gols. O que chama atenção é o fato de o Rômulo, com a camisa do Palmeiras, não ter conseguido vingar. Ele foi comprado no mesmo Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas no Verdão só conseguiu atuar 16 vezes, tendo sido emprestado para o Ceará e agora para o Novo Horizontino. Há sondagens de 2 clubes do exterior e uma sondagem de um time da Série A. Nenhuma proposta oficial. O que o Palmeiras tem colocado na mesa é de que só aceita negociar o Rômulo em definitivo, senão ele permanece emprestado ao Novo Horizontino e a ideia é de recuperar os 6 milhões de reais e ter lucro com a operação. De fato, o Rômulo tem jogado muita bola no Campeonato Paulista. E essa história de que Alan, atacante do Palmeiras, tem tudo acertado para virar reforço do Liverpool depois da Copa do Mundo. O jornalista Robson Morelli foi quem trouxe essa informação, que repercutiu bastante entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Alan e uma pessoa do Palmeiras para entender em que pé está essa história. Essa pessoa do staff do Alan assegura que não há nenhum acordo fechado com o Liverpool ou com qualquer outro clube do mundo, embora existam vários interessados. Já a fonte do Palmeiras assegura que o clube recusou proposta recente do Napoli, oferta que chegaria a 35 milhões de euros, e não existe nenhuma negociação no momento. Vale a lembrança de que as principais ligas da Europa estão fechadas. Janela de transferências por lá só reabre na metade do ano. E para o Palmeiras não seria negócio vendê-lo agora, imaginando que o Alan pode se valorizar daqui até a metade do ano. Atleta de 21 anos, com 10 jogos e 2 gols na atual temporada, contrato até dezembro de 2029. Na temporada passada, 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. O sonho do Palmeiras é vender o Alan
por pelo menos 50 milhões de euros. E o Palmeiras terá pela frente nas semifinais do Campeonato Paulista um adversário indigesto, pelo menos em relação ao retrospecto. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 22 mata-matas e o São Paulo tem amplo domínio. Foram 17 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Quando eu falo em vitórias, eu falo em classificações. São Paulo conseguiu avançar ao ser campeão 17 vezes contra apenas 5 do Verdão. É bem verdade que o Palmeiras foi o último a conseguir levar vantagem nesse clássico. Foi no Campeonato Paulista de 2025. Mas nos três duelos anteriores, quem havia passado foi o São Paulo. O Tricolor se classificou contra o Palmeiras nas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil de 22 e 23 e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Verdão em 2024. Jogo único, Arena Barueri. Para você, quem é favorito a passar para a final, use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde, a parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras, qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre Abel Ferreira, impressionado com a estreia de John Arias. O atacante colombiano, contratado por 25 milhões de euros, atuou nos 3 minutos finais da vitória por 4-0 contra o Capivariano. Tempo suficiente para que ele sofresse um pênalti que acabou sendo convertido pelo atacante, pelo meio-campista Andrés Pereira. O Vitor Roque teve grande atuação, dois gols. O Palmeiras se comportou razoavelmente bem, mas venceu com folgas. E depois da partida, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o John Arias e disse, abre aspas, quero agradecer a presidente por contratar um jogador desse nível. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você tem jogadores com qualidade. Vocês viram a calma do Arias dentro de campo? Mesmo com pouco tempo, o Arias já deixou excelente impressão. E a julgar pelo péssimo jogo do Maurício, mais um na temporada, não vou ficar surpreso se para a partida de semifinal do Campeonato Paulista o Arias já começar como titular. Verdão que confirmou que o jogo acontecerá no Allianz, acontecerá na Arena Barueri. O Allianz segue tendo seu gramado trocado, só deve receber uma partida numa eventual final de Campeonato Paulista, antes de enfrentar o adversário na semifinal, que será na casa do Palmeiras. Isso já é líquido e certo. O Verdão ainda tem um confronto contra o Fluminense, marcado também para a Arena Barueri, onde o Palmeiras não perde há 8 jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.